Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro e tô aqui gravando mais um episódio pra vocês do Vina Vivi. E hoje a minha entrevistada deseja despertar nas mulheres o valor da cidadania e a importância da luta pela equidade de gênero. Ela é advogada e age em prol das mulheres empreendedoras e vítimas de violência doméstica. Bem-vinda, minha amiga Anne Williams. Obrigada, Vivi. Querida, que convite delicioso. Gente, eu tava atrás da Anne há muito tempo. Fiquei muito feliz que você aceitou, porque a vida dela é uma loucura. A gente tava aqui falando, é muito filho, marido e trabalho e bebê, né? Muitos pratos ao mesmo tempo. Exatamente. Muitos pratos. Assim, a gente vai equilibrando, mas eu tô feliz que deu certo. Também, e eu honrada de estar aqui. Eu confesso que eu vendo aí o hall de convidados, de entrevistas. Só entrevista maravilhosa, Vivi. Ai, graças a Deus, minha filha. Eu gosto de passar coisas boas pras pessoas. Então tá só chama aqui gente que realmente tem alguma coisa pra passar, sabe? Não, tá uma delícia, né? parabéns. A gente vê, é um gostoso. Você faz ginástica, você coloca no Spotify, você ouve, você não precisa ver, é gostoso. Muito Podcast bom, é legal. Bom. Muito bom. Anne, você nasceu em Belém do Pará, né? Paraense. A preocupação com o bem-estar do outro já existia? Como você começou com esse teu trabalho? Você sabe que eu sou de uma família de microempreendedores na área da saúde. Olha! Então, os meus pais, eles tinham farmácia e laboratórios de análises clínicas. E eles sempre tiveram envolvidos com o terceiro setor. Então, o terceiro setor na minha família, eles me convidavam para participar de alguns momentos. E os alguns momentos que eu era convidada, geralmente eram momentos festivos. E que, obviamente, naquele meu limite de compreensão, na minha imaturidade de compreensão, eu só via os momentos daquele assistencialismo naquelas épocas festivas. Então, era Dia das Crianças, Natal, e eram eventos pontuais. Mais tarde, eu fui entender que o que os meus pais faziam, além daqueles momentos festivos, era acesso à saúde. Eles davam dignidade à saúde. Porque dentro do hall de atividades deles, como empresários, eles sempre separavam uma parte do trabalho deles para lidar com populações, com comunidades vulneráveis socioeconomicamente. E isso acabou estando na minha veia desde pequena. E eu falava muito para os meus pais e principalmente para o meu pai os meus desejos de fazer e como que eu desejava transformar a vida das pessoas. Pensando muito nelas como um sujeito ativo, não passivo. Exato. De receber ações, e sim ativo para articularmos juntos algo ou uma realidade nova. Então, eu falo que foi uma semente plantada pela família. Pela tua Era família. uma família diferente. E eu fico muito honrada em poder continuar isso mesmo longe da minha cidade, mesmo longe da minha cidade natal. Então, eu falo que Belém ali fez parte de toda a plantação da veia social. Que máximo, Anne. E você veio pra cá quanto tempo depois? Eu saí de Belém com 18 anos. 18. Eu mudei. Gente, ela é uma gata, deve ter 20 e poucos. Eu não tenho mais 20 e poucos, Vivi. Tá linda! Mas eu vim com 18 anos e hoje eu consigo trabalhar em Belém, consigo trabalhar no Pará. Hoje a gente tem algumas ações, inclusive na Ilha do Marajó, que foi o meu primeiro trabalho, que eu falo que eu fui desbravando o terceiro setor sem os meus pais, foi na Ilha do Marajó. Esse lugar, nossa, maravilhoso, incrível, mas com alguns índices interessantes de trabalho social, índices interessantes que necessitam esse olhar de políticas públicas adequadas. Então, nós chegamos a trabalhar com uma das comunidades, que era Cururu Água Boa. E nessa comunidade, a gente desenvolveu, era um grupo de jovens. Então eu adoro, gente, grupo de jovens sempre buscam soluções para a sociedade. Tá com aquele fervor, com aquela vontade de acontecer, com aquele comprometimento com a sociedade. Então a gente tem que aproveitar essa força dos jovens, essa proposta de solução. Disposição. Né, para mudar o mundo e tudo. Então canaliza a força desse jovem para o lugar certo. A
aproveitem, olhem esse jovem com essa juventude de uma forma diferente. Eu acho interessante a gente… Claro. E era esse público que eu tava, uma juventude querendo fazer acontecer, querendo impacto social e que também tinha as limitações de compreensão. Na época a gente trabalhava na época não existia, eram os 8 objetivos do milênio, não tinha as ODSs do jeito que tem hoje. Então nós trabalhamos na comunidade com os 8 objetivos do milênio. A intenção era desenvolver uma biblioteca naquela comunidade e trabalhar ali com princípios básicos de educação. Então, desde uma saúde bucal, informações básicas e desenvolvimento daquela comunidade. Nossa, incrível, gente. Estudar direito teve a ver com o seu desejo de justiça social? Vivi, não. Não? Não. Eu nunca achei que para fazer justiça social eu teria que fazer direito. A minha primeira formação é administração. A gente tava falando, conta para eles aqui. Eu sou administradora como primeira formação e eu falo que gestão eu fiz a minha vida toda. Desde sempre eu me considero uma gestora nata. Então, desde a olhar para os negócios dos meus pais, que passaram por várias dificuldades, e eu sempre estava ali, como uma intrometida, dando várias ideias e opiniões em relação aos negócios deles, mesmo sem ter habilidade ou sem ter expertise suficiente. Claro. E eu super entendo porque que eles vão escutar uma menina de 11, 12, 13 anos, mas era essa a Anne. Olha, gente. E eu resolvi fazer administração porque eu realmente acreditava e gosto da parte de gestão. Gosto muito de gestão de pessoas. Então isso é uma paixão que eu até fico me perguntando, Anne, por que te move? Por que você não consegue ficar parada? Porque é o meu propósito. Você faz gestão o dia inteiro, na verdade. O dia inteiro. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja, né? É uma gestão o dia inteiro. E direito veio numa parte posterior. Então, na época eu trabalhava com contratos jurídicos e eu sempre precisava de um suporte de um advogado ao meu redor. 100% do advogado. E nessa dependência, eu queria independência. Eu falei, vou fazer direito. Olha. Meu pai tinha uma frase, Vivi, que eu acredito que seja um segredo do sucesso. Nunca deixe de fazer algo pensando no tempo que esse algo leva. Porque o tempo vai passar, de qualquer maneira. E lá na frente, você vai se arrepender se você não tiver começado. Então comece. Se isso estiver no seu coração, comece. Olha. Isso é algo que ele falava com muita força pra mim. Porque às vezes eu questionava muito meu pai, falava assim, mas isso demora tanto tempo. Pra acontecer, a gente tem que… Eu lembro que eu lutava, eu falava, ai pai, mas até chegar a faixa preta. Ele falava, mas você vai… Assim. Ele falava, mas você vai começar, porque o tempo vai passar. E pode ser 3, 4, 5, 10 anos, o tempo vai passar. E o que você vai ter feito? Então, e eu acho que até que ele me levou numa ansiedade de hiperperformance, sabe? Que eu falo assim, o tempo tá passando. Eu preciso performar, preciso performar. E hoje eu tento equilibrar isso e falar assim, calma, você não precisa performar o tempo todo. O tempo todo, né? Mas você tem que fazer realmente. Mas você tem que fazer, porque realmente o tempo tá passando. Como que a gente tá vivendo a nossa vida? Você tá vivendo fiel aos seus desejos? E, né? Então, fui fazer direito. Tem até uma passagem engraçada que eu já, no meio da minha faculdade, eu comecei o meu relacionamento com meu marido e casei. Nossa, em 8 meses. E foi namoro, casamento, e eu falei, não quero ter filhos. Demorou 3, 4 anos. Não, 3, 4 anos não. Olha, eu tô errando o tempo. Não, esperei 3 anos pra engravidar. Eu falei, vou começar a me organizar pra engravidar. Claro. Engravidei. Antes de finalizar a faculdade, porque eu estava me organizando para terminar a faculdade e engravidar. Exato. Mas engravidei alguns meses antes de terminar. Aí teve TCC para entregar. Nossa. E teve a prova da UAB. Tudo. Continuei, não paro? Prova da UAB. Primeira fase, eu fiz… Prova da UAB dizer que é difícil, né? Assim, eu nem achava que era difícil. Eu pensava só a minha situação. A prova da OAB realmente tem um nível de complexidade, mas você fazendo uma boa faculdade, eu acho que é mais uma questão emocional também, sabe? De estar pressão, presente na prova e não ser pressionado pelas, né? Pelo todo. Exato. Exatamente. E aí, eu estava gravidinha, adiaram a prova. Eu ia fazer com 36 semanas.
Gente, quase tendo. Quase eu tive com tendo. 38, então assim, 2 semanas antes de uma prova. Eu fiz 38 semanas e eu falava com a minha barriga, eu falava, Você pode Benjamin, espera. Benjamin. Por favor, eu espero a mamãe terminar essa prova e você pode nascer. Porque a mamãe precisa terminar essa prova pra eu ficar mais livre com você. Imagina eu ter que fazer uma prova com você no braço, filho. Gente. Fui fazer a primeira fase da OAB. Eu comecei a passar mal, Vivi. Passou mal na prova. Aí eu tomei um Tilenol, tomei um Buscopan, Imagina porque isso. meu pródromo era super forte, Aham. muito forte. E aí a mulher olhou eu passando mal. Aí eu tinha terminado, ela falou, você quer caminhar no corredor? Eu falei, quero um pouquinho. Fui caminhar no corredor, fui pro banheiro da Assim, prova. Barrigudíssima. E eu engravido. Engravido. Eu acho o máximo Eu quando… acho massa, barrigão. Um barrigão. Nossa senhora, é muito legal. Gravidez assim. Abaixava, fiz agachamento. Eu falei, voltei. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir pro hospital acabando essa prova. Aí acabei a prova, realmente fui pro hospital. E eles falaram, Anny, você tá no pródromo, mas se você esperar mais alguns dias, você vai ter o parto normal. E aí Eu falei, teve. vou esperar o parto normal. E tive, eu acho que 3 dias depois eu tive meu parto normal. Ai, que delícia, gente. Que Mas, rápido, né? que Ainda rápido. conseguiu fazer a prova, passou na prova. Passei na primeira e foi a segunda fase. A segunda fase foi Olha. amamentando. Mas aí já tava mais calminha. Mas né? aí já tava mais calma. Os primeiros dias realmente são dias que demandam mais. A minha crença era exatamente eu estava preparada para fazer uma prova escrita, eu tinha me preparado para fazer uma prova escrita, e esses dias que eu estava com o bebê no colo, me dedicando ao meu filho, não iriam fazer tanta falta nos meus estudos, porque eu já estava preparada. Já tava preparada. E aí passei na segunda fase também. Mas foi que engraçado, luta, que luta. Você vai Então, contar pra eles. vou contar pra eles. Eu acho que cada um tem uma história diferente. Mas essa história do direito é isso. E uma das coisas que a gente tinha até conversado é que direito tinha que ser obrigatório. Obrigatório. E eu confesso que fazer direito numa fase mais madura isso é super legal. muda a compreensão. Muda a compreensão e o entendimento. Acho que quando a gente entra numa faculdade ainda por obrigação e ainda de forma imatura, a gente não leva tão a sério como deveria. E a nossa capacidade de compreensão do que está sendo dito, principalmente quando a gente fala de direito, que a gente fala muito sobre filosofia e outros cursos também que entram nessa densidade de raciocínio e de reflexão. A gente precisa de uma maturidade maior. Até porque quando é o que você falou, no começo a gente quer acabar a faculdade, quer se formar e assim. Exato. O entendimento, né, de direito, você tem que entender muito, Exato. eu acho. E tem tanta coisa, né, tem tantas matérias legais de direito. Tem muitas matérias legais, mas eu falo até outros cursos também. Que eu acho que a gente ainda precisa de um nível de juventude um pouco mais madura para ter acesso a esses conteúdos. Maturidade é tudo, né? Exato. É tudo. É tudo. E você é fundadora e presidente do Instituto Nelson Williams. Isso. Por que criaram essa entidade? Qual a atuação? Então volta lá pra menina que falava pro pai. Vamos voltar pra menina que fala pro pai. A menina falava pro pai que ela queria continuar ajudando, né? Como eu participava não do acesso à saúde, mas participava daqueles momentos onde eu via apenas o assistencialismo, eu questionava muito os meus pais mas toda vez eu venho aqui ofertar algo para essas pessoas em datas importantes. E o resto do ano? E o resto? O resto vivem, do mundo, como que eles vivem? Eles não podem ficar na dependência da minha ação. Eu não posso estar num lugar acima onde eles olhem para mim como alguém como provedor. Porque não é isso. Eu não posso ficar num lugar e que até é quase como e eu acho que a gente ainda tem essa relação com… e até um mix, né, de filantropia e caridade, onde a gente se coloca no lugar de fazer o bem com um lugar de poder. Eu posso fazer o bem. Onde deveria ser o contrário. Eu vou junto trabalhar para essa sociedade se emancipar, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade se emanciparem e não dependerem disso. Exato. Para que juntas elas possam escolher o que elas vão consumir, o que elas desejam. Os caminhos certos, que elas julgam certo, o que elas desejam ter acesso. Quero ter acesso a determinado curso, quero ter acesso a determinada casa. Então eu acho que eu queria uma emancipação, o poder de escolha.
Exatamente. Então isso é dignidade, você ter acesso até as coisas básicas, você ter acesso às suas escolhas, Exato. Vi. Não Poder você escolher e não poder, te colocar ali porque é a única exato, coisa que tem pra fazer. porque é a única coisa, ou porque você depende da doação de alguém. Exato. Então, eu falava isso pro meu pai, ele falava: Anne, você tá criticando o meu trabalho? Aí já começou a briga. E ele era militar, e eu estudei em colégio militar a Colégio vida militar. toda. E ele falava assim: Anne, você tá me criticando o meu trabalho? Se você estiver criticando minha filha, você arregace as mangas E e vai faça fazer. você mesmo. Agora você não vem falar mal do meu trabalho. E eu falava: então eu vou arregaçar e vou fazer. E arregacei e E fiz. fiz. Mas na época ele também tinha uma frase que ele falava e que me marcava muito. Como o meu desejo era de fazer algo, eu falava: mãe, pai, eu quero impactar muitas pessoas. Eu quero fazer um trabalho onde as pessoas tenham oportunidade, onde a vida possa mudar. Ele falava: Anne, às vezes você olha desejando fazer algo muito grandioso e a gente não faz o básico. Exato. Começa a olhar pro básico. Você sabia que todos os dias você está fazendo algo pro mundo, apenas no contato com o outro. A caridade e a transformação e as tuas boas ações, elas começam com o teu sorriso e com o teu lidar com o outro. O cuidado, né, O que você cuidado. tenha. Qual que é a empatia que a gente se relaciona hoje? Qual que é a empatia que a gente tem com o outro, com o diferente, com a nossa sociedade? Eu olho de forma empática ou de forma simpática? Simpática só com quem me interessa? Ou empática e me coloco no lugar do Dos outro, e outros, entendo a isso dor aí. do outro e respeito o outro? Acho que é isso que Então, falta, né, um pouco. falta. Falta e a gente tem que cada um tem que fazer um pouco realmente. Total. E às vezes eu vejo pessoas que tinham, às vezes, o mesmo anseio que eu, e às vezes não fazendo o básico, eu falo: você tá fazendo o O básico. básico? Como que você se relaciona com o outro no seu dia a dia? Exato. Já é diferente? Você já se despertou? Tem essa sensibilidade? A Anne pode fazer uma mentoria disso, né. Olha. Olha aí, ó, já foi. Mas você lançou um livro de empreendedorismo social feminino, né. Sim. Como empreender pensando em ajudar as pessoas? Você sabe que o empreendedorismo social, e aí eu penso muito na função social da empresa, no conceito mesmo. Então, como que a empresa ela deve estar no mundo? Qual que é a solução desse negócio? Geralmente, todas as empresas elas já propõem uma solução de negócio. E hoje a gente vê cada vez mais empresas que buscam essa solução de negócio que atendam alguns requisitos. Só que hoje a gente tem empresas que elas já nascem não pensando no lucro, mas pensando na solução desse Exato. negócio. Então, por isso que o empreender social, e eu falava muito do empreender social, pensando em atingir um público que está ali naquele setor 2.5. É um setor de negócios sociais. Então, ela nasce já com uma proposta de solução para a sociedade. Já nasce como uma proposta de qual é a solução que eu vou trabalhar com sustentabilidade, meio ambiente, social, redução de desigualdade, a criação de oportunidade. Qual que é a solução que a minha empresa, ainda que seja uma empresa que está ali no mercado, no segundo setor da economia, me beneficiando de um sistema financeiro, mas o que ela traz para a sociedade? Então, o empreendedorismo social, ele saiu principalmente no Instituto. A gente tinha um trabalho que era um curso de empreendedorismo que nós aplicávamos nas organizações. O curso de empreendedorismo, nós éramos replicadores dessa metodologia, era uma metodologia junto com o Instituto Lair Martins, o ESAP, e no final a gente fazia uma feira de empreendedorismo, onde nós escutávamos as soluções desses jovens. Isso é maravilhoso, gente. Muitos desses jovens, eles aprendiam sobre empreender. Mas o que eles traziam era soluções sociais. E por que eram soluções sociais? Porque o empreender está muito ligado às soluções. Claro. E por que eram soluções sociais? Porque eles estavam ali, no meio da dor, muitas vezes. E a solução era uma solução para sanar essas dores. Que coisa, né? Eram sensacionais. Isso é maravilhoso.
Muitas vezes a gente tinha tutores e professores que conduziam a projetos mais inovadores, mas às vezes a gente tinha o básico também sendo feito. Então, comecei a analisar que as mulheres também tinham esse olhar. Por isso que o livro é focado em mulher. É focado em mulher. Então, quando a gente fala… A gente vai colocar aqui depois o fotinho do livro. Quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente fala muito com o público da mulher que cuida ainda que de forma estereotipada. Claro. A gente ainda tem uma mulher que olha muito para a sociedade, que olha muito para sua família. Tanto que a gente tem alguns números que falam que a mulher, quando ela ganha e ela tem essa emancipação, ela investe na família. Ela volta com dinheiro para a família. Ela olha para a educação dos filhos, para a roupa dos filhos, para a roupa da casa, para a estrutura da casa, porque essa casa está precisando. Ela não gasta o dinheiro fora. Então, foi com esse olhar que a gente começou a olhar para o empreendedorismo. Nós lançamos um edital pós-pandemia que fizemos um financiamento, um aporte para negócios de impacto social. Isso é incrível. Muito incrível. Fundados ou geridos por mulheres. E… principalmente durante a pandemia, Vivi, nós tivemos alguns números que colocaram as mulheres… Tem uma professora da USP que usa essa frase. As mulheres como as grandes perdedoras. E exatamente porque foram as mulheres que estavam no setor de serviços, que tiveram um impacto na redução de espaços no mercado de trabalho, paralisações de mercados. Então, a gente teve um dano muito maior para essa mulher. E essa mesma mulher que estava… hoje saiu um dado do IBGE, do último IBGE, mais de 48% das mulheres hoje são provedoras dos seus lares. Sim, claro. São provedoras, são as mulheres. Mudou demais. Esse olhar tem que mudar urgente. Então, como que eu não tenho um mercado preparado para dar ferramentas, não para segurança, mas para acolher essa mulher ou para dar paridades ali para que essa mulher esteja nesse mercado de trabalho? São 48. Exatamente. Exato. Então, esse livro foi exatamente para isso. A gente ainda não tem uma formação, principalmente esse livro não foi escrito talvez para um público que tenha acesso a uma formação adequada de competências para estar gerindo os seus negócios. Foi para um público que exatamente não tem acesso, não tem essa formação. É isso que é eu estou no lugar de privilégio, a Anne teve acesso, Vivi, você está no lugar de privilégio, a gente teve acesso a uma formação diferenciada, com acesso, às vezes, não numa escola regular, mas buscando cursos. Exatamente, tentando balizar os conhecimentos. Exatamente, conhecimento, Mas a maior parte das mulheres não tem esse acesso. A maior parte do Brasil é caríssimo não tem. Também, né? Aqui, também, exato. O Brasil ainda não tem esse conhecimento, esse acesso. Então, como que a gente poderia dar? Então, esse livro surgiu nisso, com esse intuito. O edital que nós lançamos para financiamento desses projetos também surgiu nesse segmento, e eu falo que eu fico muito feliz com os resultados que nós tivemos de tudo isso. Maravilhoso, Anne. E a elite social e econômica está mais interessada em financiar projetos sociais ou ainda fala dessa conscientização? Eu acho que a gente ainda tem uma distância entre o que é o ideal. E por quê? A gente teve um mercado… O terceiro setor, ele sofreu muito. Muito. O terceiro setor, a gente tem o que a gente conhece como filantropia. Que são as ações que vão realmente trabalhar no desenvolvimento dessa sociedade, que é diferente da caridade e do assistencialismo. Mas dentro da filantropia, a gente também teve um momento onde não existia a governança dessa filantropia. As ações do terceiro setor… e a maturidade do terceiro setor, ele tem sido construído nos últimos anos cada vez mais forte. Mas por algum tempo ele teve a sua imagem distorcida. Eu não sei se você lembra, mas não sei se era… A gente tem ali um período que a gente já pegou, que era um período onde a filantropia ela foi conhecida como pilantropia. Exatamente. Bom, pegamos, né? Exato. As então, pessoas tiravam essa vantagem. Essa vantagem. Então, por quanto tempo essa ideia ficou marcada em muitas das pessoas que podiam realmente estar ajudando? Que não queriam, não acreditavam mais. Não acreditavam mais. Então, eu vejo assim, que hoje o
terceiro setor, ele sim aumentou e aprimorou a sua governança. Hoje você tem uma governança no terceiro setor muito semelhante à das empresas, com ética, com transparência, com ferramentas de gestão que a gente consegue acompanhar e consegue acreditar nessas organizações. Obviamente são organizações mais estruturadas, mas que também dentro, assim como o Instituto Nelson Williams, a gente ajuda a estruturar outras organizações. Isso é importante a gente falar. Exato. Então vocês dão essa entrada para as outras organizações. Nós temos um projeto especial que é o nosso Pro Bono, nossa assessoria jurídica Pro Bono, que além de dar consultoria, assessoria jurídica ao longo de um ano, nós fazemos mentoria sobre vários outros temas da governança. Comunicação, prestação de contas, nós falamos sobre a parte financeira, fiscal. Então, isso é muito importante. Muito importante. Como aplicar para um edital. Exato. Como que eu faço um relatório de prestação de contas. Porque não é só aplicar. Não, como que eu respondo e faço o acompanhamento desse edital. Então, a gente tem toda uma comunicação voltada para essas organizações que ainda estão amadurecendo. Eu tenho organizações que têm trabalhos belíssimos, mas que, na realidade do Brasil, elas ainda não têm um estatuto. Elas não estão regularizadas. Como que eu fortaleço essas organizações para que elas ganhem a sua atenção? Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo. O terceiro setor hoje, ele ainda é necessário no nosso país. Hoje, seria utopia eu achar que o governo daria conta de tudo. Não, imagina. Por isso que a iniciativa privada deve. Outra coisa que eu acho, as empresas, principalmente o segundo setor da economia, também têm o dever social de como que você, se beneficiando tanto do segundo setor da economia, se beneficiando tanto do nosso sistema, e não é uma crítica ao sistema, tá? Mas como que a gente consegue trazer ferramentas para fortalecer a sociedade também. Também, exatamente. Então, dentro das minhas práticas, dentro da minha existência como empresa, como que eu fortaleço a sociedade? Então, esses pilares todos que você dá para a pessoa já começar a trabalhar. Então, pensando em como sensibilizar, principalmente a camada de doadores, hoje eles estão sim muito mais sensibilizados. Estão muito mais sensibilizados, né? Muito. Hoje a gente também tem perfis diferentes de doadores. Eu tenho um doador que é uma pessoa física, que é algo menor, mas que quando ele consegue, quando ele se sensibiliza, ele participa. Tenho grandes doadores também, tenho grandes doadores no terceiro setor, tá, gente? O Instituto Nelson Williams não recebe doação. Só para deixar claro, o terceiro setor como um todo. Então você tem grandes famílias com grandes fortunas que fazem doações de forma consciente e incentivam. E às vezes nem essas pessoas elas nem querem falar que elas estão ajudando. Porque eu acho que quem fala demais, acho que aí tem eu acho que um paradigma. Você tem que falar, mas não pode falar. Eu acho que você tem que fazer essa comoção para as pessoas fazerem. Tem duas linhas aqui. Geralmente, o que acontece na pessoa física não é falado. Não é falado. O que acontece nos institutos, eles têm que comunicar. E por muito tempo, Vivi, eu era contra um trabalho de marketing no terceiro setor. Porém, eu fui compreendendo a importância da comunicação. Sim. Porque quando você comunica o impacto social que você faz, comunica o impacto social que institutos ou até mesmo pessoas físicas fazem, você incentiva o outro a fazerem. E às vezes você coloca o outro numa posição de desconforto, porque às vezes ele pode e tem que se mexer. Eu acho o máximo. Então, tem que colocar todo mundo acho óbvio, com super cuidado, o marketing no terceiro setor tem que ser feito. Tem que ser feito com olhar e com cuidado necessário. Pensando em como você chama mais pessoas para essa responsabilidade, principalmente quem tem condições de estar nesse lugar, e provoca um desconforto de leve. Exato. E vamos falar do seu. Você é cofundadora do projeto Justiceiras, de acolhimento de meninas e mulheres vítimas de violência doméstica. Como que você faz esse trabalho, Anne? Eu fui fundadora e fiquei na gestão do Justiceiras por 4 meses. Eu saí da gestão do Justiceiras, que era um trabalho maravilhoso. Eu sou cofundadora junto com a Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça, uma amiga querida que tem um trabalho brilhante e que acredita muito e vive muito o enfrentamento à violência de gênero. Quando eu entrei para o Justiceiras, era o começo de pandemia.
comecei a acompanhar nos jornais os índices aumentando de violência no mundo todo. E os trabalhos do Instituto Nelson Williams, que era um trabalho voltado para a inclusão produtiva de juventude, tinham suspendido. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Liguei para Gabriela e falei, Gabi, o que você está fazendo? Ela falou, ainda não fiz, estou aqui pensando em fazer isso. Vamos? Vamos. A gente, em menos de uma semana, o projeto estava no ar, já com 300 voluntárias. E uma semana depois já estávamos com atendimento às vítimas de violência. É um atendimento multidisciplinar, bem nos olhares da Lei Maria da Penha. Hoje eu não estou mais na gestão do projeto. Assim que eu engravidei da minha terceira bebê, eu acabei pedindo o afastamento, né, até o desligamento, exatamente para cuidar da gestação. Claro. Gestação não é doença, mas é sim um momento muito complicado que você tem que se dedicar e você tem que estar o mais tranquila possível. E eu falo que eu já não sou tranquila, Vivi. Quando você vê essas coisas, vai ficar louca. Ainda mais, sabe, tendo que cuidar do nenê, gestando. Não é e assim, uma coisa muito leve. as situações no Justiceiras eram bem complicadas e eram mulheres que estavam precisando. Você não fica de braços cruzados. Então, por muitas vezes eram mulheres que estavam ali em vias de um feminicídio, que a gente tinha que conversar com o delegado, que a gente tinha que fazer, incentivar e às vezes cobrar uma ação, uma posição. Eu lembro muitas vezes de eu estar na mesa de jantar e ter que falar ao telefone para que a polícia fizesse alguma coisa pela porque a vítima estava ligando para os justiceiros pedindo ajuda naquele momento. Nossa, então, que coisa, assim, gente. E realidades completamente diferentes. A gente tem um Brasil com algo mais clichê. Brasil tem dimensões continentais. Tem dimensões continentais, tem realidades completamente diferentes. E quando a gente fala de violência de gênero, são realidades mais diferentes ainda. A atuação ainda não é uníssona. Você não é uniforme no país todo. Em 2022 foram 1.400 feminicídios. Então, a gente ainda tem diferença, inclusive na atuação. Né? Então, é algo que eu sei que cada vez mais eles têm se aprimorado, cada vez mais o poder público tem aperfeiçoado as suas ferramentas, os seus mecanismos, mas a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu não estou mais à frente do Justiceiras, hoje eu voltei para o meu atendimento de prevenção à violência de uma forma, eu falo um pouquinho mais atrás, a gente tem um Compartilhando Direito, que nós vamos até as comunidades, falamos sobre o direito da mulher. Hoje é um curso de 2 meses para as juventudes, para falar sobre o que é para despertar a consciência de gênero, não só para as meninas, mas para os meninos também. Não só para quem quem sofre, mas para quem supostamente pode ser um potencial agressor no futuro. Nossa, isso é maravilhoso, gente. Exato. Para despertar a consciência do que é inaceitável. Ele vê no pai, às vezes, ou vê na coisa, ele já começa a ser criado com essa mentalidade. São ciclos. Ele vê a mãe sofrendo e ele repete. Faz a mulher sofrer depois. Ele faz a mulher sofrer depois. Então, por vezes, a gente via, às vezes, a mãe falando, olha, o meu filho tá fazendo algo que o pai dele fazia comigo, eu não aceito, ele não vai entrar em casa. Então… Que coisa, mulher, olha. Como que esses modelos vão se repetindo e você poder encarar e quebrar isso, principalmente no momento da juventude, que é quando a gente aprende a se relacionar com o outro, aprende a respeitar os limites do outro, tem sido muito importante. Você acha que as mulheres que têm independência financeira, elas correm menos risco de ter essa violência doméstica? A gente tem um dado de 2022 que ele coloca mais de 70% das mulheres, elas estão nessa relação de violência por medo. Outros 30% estão nesse lugar de violência por vergonha. Eu acho não deixam de denunciar, né? Outros 19% deixam de tomar uma ação, elas vão obviamente colocando vários pontos. 19% colocam que é dependência financeira. Então, dependência financeira sim é um ponto de alerta pra gente. Então, quanto mais essa mulher tiver fortalecida
Então, essa independência financeira estiver realmente acontecendo, ela poder exercer, até porque uma das formas de coação dessa mulher é proibi-la de trabalhar Uhum. também, é melhor. Mas eu acho que não é só isso. Não é Acho só não, né? isso. Os números mostram Claro, que não é claro. só isso. A gente ainda tem muita questão inconsciente aí. Até porque você vê os lares, várias mulheres sustentam também esses lares. Nossa. Então, É. ainda que não é que elas estão, essa constituição familiar, quando você vê, né, 48% são provedoras dos seus lares, não quer dizer que elas estão separadas. Não, Mas claro que às não. vezes que É, elas são as responsáveis financeiras por aquele lar. exatamente. E você acha que tem uma relação entre a maternidade e o empreendedorismo? Tem. Rede Mulher Empreendedora, da nossa querida Ana Fontes, tem um dado Olha, maravilhoso em relação a isso. As mulheres empreendem após maternidade, aumenta o número de mulheres empreendedoras no pós-maternidade. Não só por desejar empreender, mas talvez por conciliar essa nova realidade a uma carga horária que seja mais facilitada para que essa mulher esteja ali. Então, você tem uma necessidade de uma flexibilidade no seu horário de trabalho e você quer também poder prover e poder, às vezes, prover algo melhor para os seus filhos. Ah, mas o emprego às vezes é mais estável, mas também tem a questão de realização do sonho dessa mulher, que às vezes exato. estava ali guardado. Mas a maior parte é para conciliar a maternidade, tempo, conciliar a maternidade e o, a, o mercado, estar no Aham. mercado de trabalho, estar como provedora desse lar também. Acho maravilhoso isso. E no Brasil, contratar um bom advogado custa muito caro, né? E a Muito gente precisa caro. direto. Como o Instituto facilita o acesso à justiça? Nós temos alguns programas. Então, a gente tem um programa Pro Bono, que Hum, oferece essa assessoria jurídica para as organizações sociais. E essas organizações sociais impactam muitas pessoas porque elas fazem um muitas. atendimento direto. Nós temos o mutirão jurídico. A gente vai até as comunidades oferecer uma consultoria jurídica para a população. Então, tem os mutirões, Que eles legal acontecem isso. mensalmente, cada um numa localidade, no país todo. E nós Olha, vamos é até gigante, né? gigante. E nós vamos até as comunidades oferecer essa consultoria. Óbvio, a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas a gente está falando de uma situação também de uma vulnerabilidade por Por desconhecimento. desconhecimento. Muitas das soluções não são soluções jurídicas, são soluções administrativas, de simples solução. Mas e Às as vezes é um pessoas, elas agendamento. acham que é um advogado, e aí já o advogado, né, não falando de mas o advogado já enfia a faca, Às vezes, e nem procuram, nem Vivi, procura, porque o medo de não de saber não saber. É. resolver e de, às vezes, ter que passar por alguma cobrança que ela não vai ter como arcar, impedem elas de procurarem advogados. Isso. Então, o nosso acesso à justiça, e o nosso olhar para o acesso à justiça é como se fosse devolvendo uma dignidade mesmo. Qual que é o exercício dessa pessoa para a cidadania dela? Às Nossa, esse isso é são coisas essencial, esse trabalho é essencial, demais, gente, de muito. fazer esse A mutirão. gente tem alguns programas que falam sobre cultura da legalidade, compartilhando direito, pro bono, eh, o mutirão jurídico, e agora a gente tem o Cidadaniar também. O Olha, Cidadaniar é um projeto com a Unesco, uma parceria que máximo. muito legal, uma parceria da Unesco com o Instituto Nelson Williams. Nós estamos trabalhando diretamente em 5 regiões, mas vai ser um trabalho para o país todo também. E a gente vai trabalhar com mobilização, com formação, com advocacy, desses territórios, para que as pessoas que estão inseridas nesses territórios se legitimem dos seus direitos. Então, a gente fala de um fortalecimento é, é, e um trabalho em cima da cidadania global, para que eles conheçam e possam exercer a sua dignidade. Então, como que eu, conhecendo os meus direitos, eu posso acessar a justiça, eu posso exercer os meus direitos de forma efetiva. Então, eu posso me relacionar com a justiça, com os direitos. A gente tem uma sociedade hoje que não conhece nem os seus Não. A gente, às vezes, que estru- é tão, né, a gente não Exato. conhece, às A vezes. gente não conhece, às vezes, a disposição dos poderes. Quem que eu devo cobrar? Para quem que eu devo pedir? Como que eu devo acessar? Então, às vezes, são dúvidas básicas que, se a gente tem, que estamos num lugar de acesso, quando eu começo a me afastar
de lugares de privilégios econômicos, né? De centros econômicos, qual é a comunicação que chega? A gente tira dúvidas de mulheres que estão ali com receio de uma separação, Nossa, com receio de acha perder que a vai- guarda dos filhos, com Isso, receio de sair de uma situação de violência, com medo de ficar sem um teto, com medo de ficar sem a casa, com medo de ficar sem um Nossa, deve ter alimento. tanto. Nossa, deve ser muito triste isso. Anne, eu sei que você é admiradora da Rachel Maia e vocês fizeram um manifesto, né? No Instituto, é isso? Isso. No Instituto, nós fizemos um manifesto, se eu não me engano, tem uns 2 anos o nosso manifesto já. E ao longo desses anos, a gente faz várias ações ao longo dos anos para que reforce a nossa postura antirracista na nossa sociedade. O Instituto ele nasceu como responsabilidade social do escritório Nelson Williams. O escritório, ele, inclusive pela RMC, uma consultoria externa em diversidade e inclusão, ele, no último relatório, nós temos mais de 38% da nossa comunidade de profissionais, de profissionais dentro do escritório, mais de 38% se autodeclaram pessoas pretas ou pardas. Que maravilhoso, gente. Quando a gente tem essa situação, a gente ainda tem um número que é um número de desafio. Como que eu compreendo essa diversidade nas posições de alta liderança? Isso ainda é um desafio. Isso é um desafio, Porém, como exemplo, até para o que acontecia dentro do escritório se replicasse na sociedade, porque a empresa eu acredito muito que a empresa tem esse dever de educar a sociedade, de desenvolver a sociedade juntos e juntos construirmos uma realidade melhor, lançamos um manifesto. Não adianta só ter os 38% dentro da empresa, dentro do escritório. Como que juntos a gente olha para a sociedade de uma forma mais igualitária. Então, a gente tinha já uma igualdade de gênero dentro do escritório. Então, nós éramos 63% mulheres. Já aumentou esse número. Olha, mais 63%? De 50 mulheres. Gente, mais de 50 em posição de liderança. Mas a gente ainda tinha essa questão de diversidade étnico-racial. Então, como que a gente trabalhava esses números para posições de liderança? Mas não só isso, como que eu compreendo que esses números e fortaleço essas pessoas dentro da empresa? Então, a gente não só lançou um manifesto, porque o manifesto para dentro da empresa estava ok. Mas e para fora? Para os nossos clientes? Como que a gente se posiciona na nossa sociedade? Em 2023, esse ano agora, nós lançamos um curso de letramento racial. Letramento racial. Então, o escritório participou desse curso, foi um curso muito bom. O Instituto também participou desse curso. Foi um curso ministrado pelo professor Dr. Ramatz, da UFABC. E foi um curso muito esclarecedor, onde as pessoas se sentiram legitimadas, principalmente dentro do grupo, a compreender quais eram os seus espaços. Os seus espaços, Exato. Até eu fiquei pensando depois que eu tinha que abrir essa possibilidade para os nossos parceiros, para as empresas parceiras. É isso que eu te falar, você tem que, né, começar a abrir, porque as pessoas ficaram muito interessadas. E agora nós estamos lançando o nosso manual antirracista. Agora em novembro. Que máximo, é um manual que já vem, não é um manual que vai ser lançado por lançar. Não. É um manual que está vindo de uma construção do escritório e até muito alinhado ao Instituto, para que juntos a gente realmente construa essa sociedade antirracista, para que a gente construa uma sociedade mais igualitária. E principalmente para pessoas que ainda estão, não pessoas, mas principalmente para uma sociedade que ainda vive estereótipos tão rígidos, tão definidos, e que finge que não vivem. Claro, isso aqui é um finge, total. Que finge que não vivem. Mas a gente interessante vive, sim. as empresas se posicionarem. E tem muita coisa que a gente não sabe, até como falar algumas coisas, né? Hoje em dia mudou tudo e você Sim. acaba sendo, às vezes, até cancelado. Não sei o que eu vejo. As pessoas, elas não têm esse. Todo mundo deveria ter esse manual. E eu acho física assim mesmo, também. sabe? Óbvio que eu falo vivendo uma posição de privilégio. Claro. Extremo. Mas eu acho que a gente tem que ter
o momento para se desenvolver também. Um momento para desenvolver e aprender. A gente tem realmente muitas mudanças na sociedade. Muitos de nós nascemos em gerações onde as regras culturais eram completamente diferentes. O que era aceitado na década de 80 e 90 é completamente inaceitável agora. Inaceitável. E essa virada de chave, ela é educativa. Até e ela leva nossos filhos, tempo. né? Porque leva um tempo. Mas os nossos filhos já não fazem Já não fazem o que a gente faz, eu fico vendo o que a gente fazia. Corrigem, né? Exato. Por vezes já trazem informações novas. Então, eu acho que a gente… na filosofia eles têm muito isso, né? Um espaço de segurança para que esse aprendizado, essa divergência, essa evolução ela possa acontecer. Então, eu acho que a gente, em momentos tão acalorados, de embates e de novas coisas que realmente, e eu acho super válido, a gente tem que evoluir a sociedade, a gente tem que trazer novos conceitos, mas eu acho que ainda está faltando uma zona de segurança para que o aprendizado ele ocorra sem o cancelamento, sem o massacre. Exatamente. Para que o aprendizado… Porque às vezes não é por mal, e eu já vi casos de pessoas que, né, que não estavam falando, não estavam querendo dizer aquilo e foram massacradas. Sim. Isso é falta desse manual. Esse manual vai ter que funcionar, amor, para todo mundo. Tem várias empresas que lançaram manual, viu? Tem manuais que estão disponíveis. Tem alguns outros institutos que já lançaram manuais. Nós estamos lançando o nosso agora, porque isso é um posicionamento de uma empresa. Do negócio de vocês. Do nosso negócio. É um posicionamento, inclusive, para que até o cliente, quando lide com o nosso público, que é um público tão diverso, compreenda também que aqui a gente prega esse respeito. A gente deseja essa igualdade não só internamente, mas para que os outros tenham conosco também. Com vocês, exatamente. Mas a gente ainda tem um trabalho de sociedade para fazer. Uma alfabetização. Exato, nova, né? E essa alfabetização eu tenho certeza que ela vai acontecer. A nossa sociedade está evoluindo muito. Então você vê hoje o que antes não nos chocava, hoje nos choca. A gente hoje tem vários comportamentos que antes não nos chocavam, que hoje são inadmissíveis, inaceitáveis. Exato. Mas é uma sociedade que está em evolução. Que está aprendendo. O seu trabalho social proporcionou você o título de cidadã paulistana. Nossa, eu até vi no seu Instagram. Como é a sua ligação emocional com a cidade de São Paulo? Eu falava que eu ia me mudar para São Paulo desde os meus 5 anos de idade. Olha que loucura, né? Porque ninguém quer mudar para São Paulo. Você acredita? Ai, eu amo isso. Acho que era um anjinho que falava no meu ouvido. Eu falava pro meu pai, eu vou mudar para São Paulo. Ele falava, você não vai. Imagina, coitado, ter que ouvir isso de uma menina pequena, gente. Eu mato. Abusada! Que menina abusada! Mas, então, realmente, eu tenho uma ligação com a cidade que é um lugar que eu sempre acreditei que eu ia me realizar. E é um lugar que realmente eu vou me realizando. E é uma constância, né? Poxa, se é uma constância. E você tá realizando e tá, né, criando tudo aqui. Tudo aqui. Eu falo que eu fico bem feliz. Então tem uma ligação emocional muito grande. E sua família veio pra cá junto com você. Junto comigo, o meu irmão. Isso eu acho que é o pilar mais, né, importante. Porque pra você que tem filhos, né, e tudo mais, e tem todo esse trabalho, é muito melhor você estar com a tua família perto. Muito melhor. E seu pai deve sentir bastante orgulho, né? Hoje meu pai tem um Alzheimer super avançado. 90 anos. Ele já tem Alzheimer há alguns anos. E eu olho pra ele hoje, às vezes eu falo, nossa, eu tô com uma saudade de conversar com você. Queria tanto você aqui. Porque hoje ele não fala mais. Mas no dia que eu ganhei o meu título de cidadã, ele foi pra casa, porque eu recebi um jantar. Eu ofereci um jantar para os meus convidados, para os meus amigos. E ele chegou em casa cedo, antes de eu sair pra câmara. Ele tava chorando, Vivi. Minha filha, isso aí é pai. Ele chorava, e assim, meu pai não fala. Meu pai não fala mais. E ele chorava, e eu olhei assim, eu falei, você tá entendendo o que tá acontecendo, né? E ele me olhou assim e ria, e eu beijava ele ria, eu falava obrigada. Ele tava entendendo, certeza. Certeza. Eu falei, obrigada por tudo. Acho que a construção O seu marido, Dr. Nelson Williams, veio de uma família de pequenos agricultores do Paraná.
Gente, é um de cada lá. Com muito esforço, se tornou um dos advogados mais respeitados do país. Ele te inspira? Muito, mas muito. O Nelson é uma das minhas grandes inspirações e um dos meus grandes incentivadores também. Engraçado, né? Homem, a gente fala que homem não incentiva a mulher, tem aí suas exceções, minha gente. Nossa, muito. O Nelson. Alguns só. Não, que não incentivam. Que não todos incentivam. Eu falo que eu sou muito feliz, até com essa inspiração. O Nelson, ele inclusive me cativou por me isso. inspirar. Não só a história de vida dele, mas a forma que ele continua trazendo muito desse Nelson que trabalhava na roça. Que loucura, Então ele gente, tem essa história também, muito. A história dele é linda. E eu sou uma das grandes incentivadoras para que ele compartilhe a história Claro. dele. Antes ele não compartilhava tanto. E quando nós casamos, eu falava, todo lugar eu falava, conta a sua história. Gente, a gente precisa, por isso que eu fiz até, eu acho que o meu podcast, porque é tão legal você Muito. contar e incentivar outras pessoas. E eu recebo mensagens, nossa, a história daquela pessoa mexeu comigo. Então, assim, é assim que funciona realmente. É assim que funciona. A gente não sabe, inclusive, quando que a gente inspira. Exatamente. Não é? Então, ele me inspira diariamente pela força, pela leveza, pela forma como ele trata as pessoas. Ele gosta de. Eu falo que ele gosta de coisas materiais, obviamente. Mas ele é a pessoa mais simples que eu conheci, Vivi. E se você conhecer, no lidar. Muito simples, muito direto, muito objetivo. Então você não vê nem o Nelson escondendo alguma coisa de você. Então eu confesso que isso é inspirador, sabe? É aquela pessoa que acorda sabendo que vai dar certo todo dia. Positivo. Ele não olha pra trás. Vai ser um incentivador e pros seus filhos, né? Total. Ele não olha pra trás, sabe? Eu até falava pros meus filhos, eu falava, acorda feliz igual seu pai. Nossa, eu falo direto. Cara, acorda, para com esse mau humor. Exato, entendeu? acorda feio, olha pro papai, o papai tá feliz. Eu acordo direto, já sacudo, porque a tendência da gente ficar, né, ainda mais. Eu acordo séria. E eu vejo eles acordando sérios que nem. Ai, já ligo. Mas o meu filho com aquela cara, não quero inglês, não quero, não sei o que. Eu falei, amor, você vai ter que. Sabe? Eu falava aceita. Assim, olha pro papai, acorda igual o papai tá feliz. Né? Porque isso aí incentiva e é muito, muito bom. Como você consegue conciliar o trabalho, as ações sociais, o casamento e a maternidade? Como é que é um pouco da agenda da Anne, assim, do dia a dia? É uma loucura. Olha, eu falo que quem me acompanha é uma loucura. Eu sou filha de militar, estudei em colégio militar a vida toda. Isso faz uma diferença, né? Tem uma disciplina. Pá. Exato, e é pá nos horários também. Então eu tenho horário para acordar, tenho horário para malhar, tenho horário para tomar meu café da manhã, tudo exatamente cronometrado. O que a maternidade veio me ensinar é que eu não ia conseguir cronometrar tudo. A parte da maternidade é pior, Exato. né? Porque você dá um sorrisinho pra você fala, ai, não vou ficar mais um pouquinho, não tem como, né? E às vezes você tá esperando aquele tênis, coloca o tênis, se arruma rápido que a gente tem que ir pra escola. E não vou por agora. Aí a gente espera um pouco. Então eu acho tem que ter aquela paciência. Muita paciência. Então eu acho que o administrar tudo isso é compreender que nem tudo tá nas nossas mãos. E dá pra fazer tudo, né? Dá pra fazer tudo e que nem tudo vai sair exatamente como você idealiza. Então, eu comecei a fazer esse exercício, eu tenho alguns anos. Hoje eu entreguei o melhor que eu pude. Eu entreguei o melhor que eu pude hoje. Então, por hoje, eu vou entregando. E todos os dias eu entrego o melhor que eu consegui daquele dia. Tem dias que eu vou cancelar algumas coisas que eu não vou conseguir fazer. Tem dias que eu consigo cumprir minha agenda inteira. Ai, dá um prazer, é o quê? Aquele dia que você. Eu falo Mas que no outro dia, às vezes, já não consegue. Já aconteceu alguma coisa. Então, assim, eu acho que entender que você faz o melhor que você pode todos os dias. Todos os dias. É o segredo. E aí você fala, Anne, e no meio disso as pessoas costumam, principalmente nas redes sociais, idealizar muito as nossas vidas. Isso é um erro grande. Quer dizer, as redes sociais, elas são boas para muitas coisas. Por exemplo, de ler a história, de você ver coisas, mas ela também traz a pessoa um pouco
Na comparação. Na comparação, porque aquilo não é a vida da pessoa Não é. geral. Eu né? falo, não dá pra eu, no meio do meu caos, eu tá filmando, porque então eu não tô Não, nesse porque aí caos. você também vai colocar a pessoa. Você tá vendo? Né, Mas duas eu nem vidas. tô nesse caos. Eu É. falei, como assim? Eu tenho que resolver o caos, eu não tenho que filmar pro Instagram. Exato. E eu acho que tem que colocar as coisas boas, porque também, né? De Exato. coisas Eu a às gente vezes compartilho, ó, gente, aconteceu isso e eu solucionei assim. Vira e mexe, eu dou uma assim, eu acho compartilhada. que é isso. Porque as pessoas idealizam muito a nossa vida numa Total. perfeição que ela não é. Total. Então, acho que falar da possibilidade do que a gente pode todos os dias é colocar todo mundo mais no mundo real. É isso. É isso. Tem os dois lados. Tem né? os dois lados. Tem dia que eu Isso sou é uma mãe importante. maravilhosa. Tem dia que eu dias sou ruim. Exato. Não, que eu não consegui. Não consegui. O que você, a doutora Anne, falaria pra Anne pequenininha, no começo dessa. Que morava em Belém, sonhava muito sobre o futuro? Eu não mudaria nada Nada. do que aconteceu. Eu acho que até eu passei por muitos desafios e que eles me fortaleceram muito, Vivi. Mas o que eu falaria pra Anne seria: acredite mais em você. Confie mais em você. Tá tudo certo no processo. Acho que eu teria mais esse carinho. Esse carinho com você mesmo. É. Então agora a gente vai pro nosso ping-pong. Ai, Jesus, ninguém me falou de Não, ping-pong. ping-pong é rápido. Você fala o que você quiser, se quiser não fala. Vamos lá. Vamos lá. Transformar vidas custa caro? Não, Não? não custa caro. Ele custa caro custa tempo. 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 É pensar, é trabalhar, é se dedicar. Muitas vezes a solução é mais barata do que a gente pensa, mas é desafiadora nas articulações, nas estratégias. A solidariedade faz bem ao coração? Faz. Muda muito. Muda a muito vida, né? muda a vida e muda a sua relação com o mundo. Não tem como. O grande inimigo da mulher é o machismo? Sim, às vezes dela mesmo. E não só o machismo dela, né? O machismo dela e as crenças limitantes que o machismo põe, que ela põe sobre ela. Então, acho que o inimigo não é só o machismo, mas é um dos inimigos. Mas é um sim. dos inimigos. Ser mulher faz a diferença na advocacia? Faz a diferença na advocacia. A liderança feminina faz a diferença no mundo. No mundo, né? A gente tem trabalhado de uma forma muito empática e assertiva. E os grandes líderes, não só mulheres, têm cada vez mais se apropriado dessas ferramentas que eram às vezes antes estereotipadas como femininas. Como femininas, né? Mas hoje grandes líderes, eles têm um trabalho empático e assertivo e eles equilibram isso muito bem. Então a mulher na advocacia, acredito que também. Claro. Pessoas ricas têm a obrigação de financiar obras sociais? Acho que tem que ter uma consciência e um comprometimento global, sim. Não obrigação, não é obrigação, mas elas deveriam ter consciência de como estou nesse mundo, como eu tenho uma consciência global de estar presente nesse mundo e fazer a diferença. Fazer a diferença. E não só pessoas ricas, mas todas, principalmente pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade social. Sabe? Não Às precisa ser vezes rica, não precisa ser rica. estar A gente consegue fazer muita coisa com a parte intelectual das pessoas. Também, claro. Com o voluntariado das pessoas. E eu falo assim, às vezes com a doação de empatia das pessoas. Do teu tempo, do teu às vezes, né? tempo, do teu sorriso, do teu ouvido. A gente já consegue fazer muito. Muito. Então, acho que sim, pessoas ricas têm, acho que até um pouco mais pela possibilidade econômica, mas eu acho que a sociedade como um todo. Também. Uma dica a quem deseja atuar como empreendedorismo social. Deseje solucionar algo. O que você deseja solucionar? Compreenda se esse é o seu desejo. Eu desejo trazer alguma solução para a sociedade. Eu tenho ferramentas para que isso aconteça. Busque informação e faça acontecer. E acredite na sua solução. Acredite nos seus sonhos. Muitas de nós temos sonhos guardados, soluções brilhantes e que muitas vezes não têm a força necessária para fazer isso acontecer, para fazer esse plano, esse sonho sair do papel. Olha, e qual o seu sonho em relação ao Brasil, Anne? Um Brasil com menos desigualdade. Eu sonho com isso. Um Brasil com menos desigualdade, um Brasil sem tanta necessidade do terceiro setor, e para que o terceiro setor não seja tão necessário, a gente tem que ter um Brasil com mais oportunidades. Qual o legado que você quer deixar para seus filhos?
para que eles sejam seres humanos com caráter, empáticos e com respeito pelo mundo, com esse olhar diferenciado para o outro. Nossa, essa entrevista foi demais, gente. Eu ficaria Ó, aqui com a Vivi. Anne, olha, muito. Você vai voltar, né? A gente vai voltar. Volta, a gente Cada acontecimento volta. novo você volta. Eu queria te agradecer. Obrigada a você. Uma história inspiradora. Você é muito legal, realmente. Eu já Obrigada. sabia. E bom, e você volta. Volto com certeza. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Gente, e eu também não posso deixar de agradecer aos meus 2 patrocinadores, tá? A N10 do Nizanguanais, que além de ser embaixador da Unesco, ele é cofundador da Casa Santa Terezinha, que cuida de crianças com doenças de pele genéticas. É um lugar super legal, que vale a pena a gente dar uma olhada e ver como a gente pode ajudar. Também queria agradecer a Sapori, essa empresa de alimentação 100% brasileira que está presente em quase todos os hospitais do estado de São Paulo, preocupado com a saúde dos nossos pacientes, com a alimentação que eles estão recebendo, de acordo com cada quadro. Então, é mais uma curiosidade da Sapori para vocês saberem.